Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em mais um momento aqui no nosso país onde muitas pessoas ainda se surpreendem com o nível de banditismo que tomou conta do nosso país. E nenhum banditismo prolongado ele pode acontecer sem que haja muita cumplicidade de uma série de estruturas. Não é possível, se tem algum tipo de ação criminosa no bairro onde você mora, todo dia está tendo um furto, um assalto, uma violência, se isso é conhecido por um meio de comunicação e isso não é revelado para a sociedade de uma maneira geral, você será vítima, certamente, em algum momento, e esse tipo de comportamento de quem não avisou, de quem não noticiou, não alertou aquela comunidade, aquela sociedade, é um comportamento de cumplicidade. Isso explica a tragédia que aconteceu aqui no nosso país. Enquanto uma parcela estava lutando de uma forma muito frontal contra tudo aquilo que o ex-presidente da República fez contra o povo brasileiro, nós tivemos, por um lado, uma ação consciente de dourar a pílula, de não questionar algumas coisas absolutamente elementares. Só para dar aqui um pano de fundo no que eu quero dizer aqui para vocês, no nosso encontro de hoje, imagine que você é jornalista e, de repente, você está na redação do seu jornal, da sua TV, da sua rádio, e você recebe um comunicado. Gente, olha só, se desloquem para tal lugar, porque o Fernandinho Beiramar ele está convocando uma coletiva para falar de saúde, falar de vacinação. Você poderia até ir, né? Mas tem uma questão de pano de fundo, né? O que o Fernandinho Beiramar entende de vacina? Mas ele não é criminoso? Quem é que colocou ele ali para cuidar desse assunto? Então nós vamos agora discutir o mérito do que ele está falando, nós vamos dar atenção nas coisas que ele está falando, mas não iremos questionar que história é essa, pois foi o que aconteceu aqui no nosso país. Nós tivemos um presidente da República que, numa pandemia, não colocou alguém que tinha uma ficha corrida muito extensa, né? Ou muitos crimes, ou crimes imputados a ele, mas colocou uma pessoa absolutamente sem noção do que estava fazendo ali e estava lidando com vidas humanas. E não foi só ele colocou outras pessoas também que nada entendiam do assunto. O resultado era absolutamente previsível. E isso tudo aconteceu em plena luz do dia, sem que a sociedade tenha sido despertada para essa anomalia, né? Pois bem, você ficou surpreso da fala ontem, que foi revelada pela CNN, do coronel Elcio, o faca na caveira, com o outro que está preso? Bom, seria surpresa se ambos estivessem conversando sobre democracia, do tipo, vamos falar com o Bolsonaro para ele transmitir a faixa, porque isso é o que se faz numa democracia. Os homens honrados, os políticos corretos, eles têm esse tipo de comportamento. Vamos estabelecer uma menor tensão no nosso país, vamos pensar no Brasil. Aí seria surpreendente. Mas uma quadrilha que não quer sair do poder, uma quadrilha que se locupleta, uma quadrilha assassina, o que a gente pode esperar dessas pessoas? Então, as pessoas que acompanham a política aqui no nosso país, quando se depararam com esse tipo de situação, qual foi a surpresa? Zero. Surpresa zero. A questão toda foi o pano de fundo. E sobre essas questões eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Vou rememorar o nosso encontro agora com algumas cenas que vão confirmar isso que eu estou falando aqui para vocês. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Todos os dias aqui, entre 5 horas e 5 e meia, eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês. Estão todos convidados. É sempre muito legal esse encontro aqui antes de entrarmos no ar. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é a forma adicional de você participar, de você ficar mais efetivo aqui no nosso portal, tá bom? E não se esqueça de dar o seu joinha e de enviar os seus comentários. Gente, então, vamos aqui aos assuntos, né? Eu fiquei muito chateado, não é pela fala do Elcio, uma pessoa absolutamente desclassificada, uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas e que fez coisas erradas. E depois nós vimos que o perfil moral dessa gente não podia dar em outra coisa, senão em resultados muito ruins contra o povo brasileiro. Eu separei aqui algumas matérias da época, onde esse senhor Elcio, ele ficou muito evidenciado, né? Ele era o número 1 do Pazuello. O Pazuello era o número 1 do Bolsonaro na saúde, ele era o número 1 do Pazuello, né? E a gente viu na época
um seguinte imbróglio. O Brasil, as pessoas responsáveis que estavam lutando para salvar o povo brasileiro, nessa época o Brasil estava com 155 mil pessoas que tinham morrido aqui, né? O desespero era muito grande. E a comunidade científica no mundo todo se esforçando para encontrar uma solução, aqui o Instituto Butantan fazendo de tudo para conseguir desenvolver uma vacina, e os insumos vinham da China, como a maior parte dos medicamentos no mundo, os insumos são produzidos também na China. Até aí, enfim, informação científica, né? Muitos remédios que você consome, que eu consumo, todo mundo consome, vêm com insumos básicos produzidos na China. Pois bem, o Pazuello, ele participou, porque ele estava com Covid nessa época, ele participou de uma reunião com os governadores, onde ele estava ali mostrando que o governo não estava tão mal assim, né, na intenção de ajudar no combate da pandemia. Ele assinou um protocolo e comunicou, essa assinatura foi ali conversada com os governadores, que estavam desesperados também tentando fazer alguma coisa para salvar os seus povos, as sociedades, a economia, o Brasil, né, como qualquer pessoa responsável deveria fazer. Então, a gente teve no dia seguinte a esse encontro, onde o Pazuello assinou um protocolo com os governadores e com o Butantan, a seguinte reação do genocida Mor. Vamos acompanhar aqui. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não vai comprar a vacina chinesa a ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. A declaração causou surpresa, já que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou ontem um documento com a intenção de compra durante uma reunião com governadores. A polêmica envolvendo a compra de vacinas produzidas pela empresa chinesa Sinovac em parceria... E aí, sim, a matéria começa aqui. Essa é a matéria do Jornal da Record. A matéria mais completa tem aqui que elucida mais algumas questões, foi feita pelo SBT, o Jornal do SBT. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui. Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro determinou o cancelamento do acordo feito pelo Ministério da Saúde para a compra da vacina chinesa que está sendo desenvolvida para combater o novo coronavírus. Os testes com imunizante vêm sendo conduzidos pelo Instituto Butantan em São Paulo. Bolsonaro disse que toda a vacina está descartada pelo governo. A reação do presidente Jair Bolsonaro veio pela internet, no começo da manhã. Questionado sobre a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, Bolsonaro disse que ela não será comprada pelo governo federal e que qualquer coisa publicada sem qualquer comprovação vira traição. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou nota afirmando que o ministro Eduardo Pazuello... Gente, então... Esse tipo de matéria que você não viu na maior empresa de comunicação no nosso país, né? Eles simplesmente fizeram vistas grossas para essas situações, mas não fica por aí não, tá? Vamos avançar aqui. Logo no dia seguinte, pela manhã, o Bolsonaro deu uma esbravejada contra a vacina, e aí o senhor Faca na Caveira convocou uma coletiva. Mas não foi entrevista coletiva. Ele fez o comunicado, depois que ele terminou de ler o texto ali, ele pegou, levantou e foi embora, não respondeu pergunta de ninguém, como esses ditadores, como criminosos fariam, né? Vai ficar respondendo à sociedade? Enfim. E aí a gente viu essa situação aqui, sempre colocando a culpa no outro, né? Em quem está escutando a mensagem. Nós somos imbecis, nós não interpretamos direito aquilo que o Pazuello disse, aquilo que foi noticiado, aquilo que foi escrito. Nós somos todos idiotas para os criminosos, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de estado, esclarece-se o seguinte: houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica... E o tom, gente, o tom é grave, né? Assim, tipo assim, sou machão, né? Sou machão, não vou comprar vacina, né? E aí o tom continua, né, nessa petulância dos criminosos, né? Veio mais esse trecho aqui da fala de 2 minutos. Com insumos estrangeiros em um primeiro momento para o escalonamento de 100,4 milhões de doses e a transferência tecnológica para a produção própria de insumos, o que possibilitará que a Fiocruz produza mais 110 milhões de doses de vacina no segundo semestre de 2021. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan,
sem caráter vinculante, por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacina segura e eficaz para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para a aquisição de qualquer vacina... Gente, é um negócio assim, é um assinte e morrendo gente. E estava morrendo gente, né? E aí o Jornal Nacional fez uma matéria asséptica, estava aqui 155 mil mortes aqui no Brasil, mais de 155 mil mortes, e sem colocar em evidência essas contradições, esse banditismo todo. E aí a sociedade, sem estar informada de que nós estamos sendo governados por criminosos na área da saúde, a gente teve no final de tudo isso o Pazuello ainda eleito como deputado federal. Gente, uma semana depois, o Bolsonaro fez uma live que também não foi repercutida pelos grandes veículos de comunicação, que mostra o nível de banditismo dele, quando ele debocha de não ter dado continuidade a um processo de aquisição de vacinas do Instituto Butantan. Se você ainda tem dúvidas do nível de banditismo, de crime que nós tivemos aqui no nosso país, repare aqui a cara do criminoso. Sabe que eu sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Então, gente, esse foi o nível de crime que nós tivemos aqui no nosso país, que infelizmente não foi colocado de uma maneira ampla, geral e restrita, educativa para o povo brasileiro. O resultado é isso aqui, ó. A CNN fez uma pesquisa na sequência. 46% dos brasileiros não tomariam a vacina chinesa. É isso que estava acontecendo aqui no Brasil. Agora, nós vamos ver essa fila andar, né? Agora nós vamos ter alguns julgamentos relacionados a esse período. O Supremo Tribunal Federal vai pautar crimes cometidos pelo Bolsonaro de pandemia, propagação de doenças, enfim, tudo aquilo que nós acabamos de assistir aqui. A ação concreta dele para matar pessoas aqui no nosso país. E aí é importante a gente criar na sociedade esse sentimento de busca de justiça, a gente observar que nós tivemos aqui criminosos tomando conta do nosso país e que eles precisam ser responsabilizados. E os grandes veículos de comunicação precisam também ser colocados no centro desse debate. Porque o que vai acontecer daqui para frente? Se tivermos uma outra hecatombe, eles vão ter o mesmo tipo de comportamento, vão varrer para baixo do tapete, vão lidar com o Fernandinho Beiramar da política ou da saúde, como se fosse a coisa mais normal do mundo, jogando o povo brasileiro no abismo. Então, essas são algumas questões que eu queria compartilhar aqui com vocês. E surpresa zero em relação à fala do senhor Elcio Faca na Caveira com o outro criminoso que está preso ali. A fila vai andar e eu espero que essas criaturas sejam alcançadas também. Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se encontra, tá bom? Tchau.